Nós voltamos agora, então, com nossa primeira aula sobre direito dos contratos, e nós falávamos, então, sobre autonomia privada, e a autonomia privada, hoje, ela vai se desdobrar em duas grandes questões, que serão a liberdade de contratar e a liberdade contratual. Novamente, eu vou pedir que vocês façam a leitura do artigo 421, anotem o artigo 421, porque os termos liberdade de contratar e liberdade contratual também foram alterados pela Lei da Liberdade Econômica. Mas, então, nessa autonomia privada, que é esta liberdade de regular os interesses particulares, privados e existenciais, nos limites das normas de ordem pública, nos limites dos interesses socialmente relevantes, ela primeiro me faz uma primeira pergunta, né? Eu tenho liberdade de contratar, eu posso ainda escolher quando e com quem contratar? Absolutamente sim. A liberdade de contratar, que é essa escolha de quando contratar e com quem contratar, continua absolutamente ampla. O limite ao quando e com quem são muito restritos, muito restritos. Mas o que interessa para a gente aqui é a pergunta: existe uma contratação obrigatória? Existem casos em que o sujeito de direito, pessoa física ou pessoa jurídica, será obrigado a contratar? A resposta é positiva, sim. Trata-se de uma exceção, mas existem casos de contratação obrigatória, que são casos justificados por interesses socialmente relevantes. Veja, o artigo 13 da Lei 9.656, de 98, que é a Lei dos Planos de Saúde, vai trazer hipóteses de renovação obrigatória do plano de saúde. O que é uma renovação obrigatória, se não uma contratação obrigatória? Da mesma maneira, o artigo 51 da Lei de Locações, artigo importantíssimo para provas. Façam a leitura da Lei de Locações, estudem principalmente esse artigo 51. Artigo 51 da Lei de Locações, que é a Lei 8.245, de 91, ele traz a renovação compulsória do contrato de locação comercial. Então, o locatário, numa locação comercial, preenchido alguns requisitos legais, ele vai ter direito a uma renovação, ainda que o locador assim não o deseje. Uma renovação compulsória de um contrato. Significa obrigar o locador a realizar um novo contrato. A gente poderia citar ainda, não está no slide, mas a proibição de discriminação pelas concessionárias de serviço público. A concessionária de serviço público, uma vez ofertado o serviço ao público em geral, ela não pode restringir, escolher com quem contratar ou não. Todos que possam, e assim o desejem, terão direito a contratar com uma concessionária de serviço público. Imagine o transporte urbano, a empresa de ônibus, ela não pode escolher qual cidadão ela vai contratar ou não, com qual cidadão ela vai contratar ou não. Então, é uma contratação obrigatória. Então, liberdade de contratar é quando e com quem contratar. Agora, a liberdade contratual, esta sim é a que sofre uma maior restrição pela noção atualizada de autonomia privada. A liberdade contratual, ela vai dizer respeito sobre o que contratar, sobre o conteúdo do contrato. Então, essa é a que foi limitada pela passagem da autonomia da vontade para a autonomia privada. Essa limitação ela vai ser dada principalmente pelos outros princípios contratuais. Então, o que mais limita a autonomia privada, na vertente liberdade contratual, portanto, o que mais limita a autonomia privada quanto à escolha do conteúdo do contrato, são os próprios demais princípios contratuais, como boa-fé objetiva, função social e justiça contratual. Agora, vejam, o espaço de liberdade contratual continua amplíssimo, ele continua imenso, né? E prova na legislação é o artigo 425 do Código Civil,
que prevê os chamados contratos atípicos. O Código Civil, na parte do direito dos contratos, ele traz a regulamentação de uma série de espécies contratuais. São os contratos típicos. Contratos típicos são aqueles previstos e regulamentados na legislação. Agora, como nós temos uma autonomia privada, o que vigora é a liberdade contratual. A limitação ela é a exceção, a limitação tem que vir expressa. É possível que nós criemos contratos atípicos, que nós criemos novas figuras, novos ajustes contratuais que não foram previstos pelo legislador. E aqui uma observação importante é que o Código Civil de 1916 não tinha um dispositivo como o 425 do atual Código Civil. Então, o Código Civil de 1916 não autorizava expressamente a realização de contratos atípicos. Mas agora eu te pergunto, era válido contrato atípico no Código Civil de 1916? A resposta é sim, a resposta é positiva. Por quê? Porque a noção de contrato atípico, a noção de possibilidade de se criar novos contratos, ela deriva da própria noção de autonomia, de liberdade, que é a regra, que é a base. Então, o contrato atípico, ele deriva da noção de autonomia privada. Então, mesmo não havendo um dispositivo expresso prevendo que são admitidos contratos atípicos, na vigência do Código de 16, contratos atípicos eram absolutamente válidos. Então, o 425 do Código Civil hoje, ele traz uma previsão, ele consagra uma liberdade contratual. Ele consagra a ampla liberdade contratual, ele consagra a autonomia privada. Agora, essa autonomia privada ela é restringida. E é por isso que o 425 prevê na parte final que tem que respeitar os limites. Vejam, a redação do 425. É lícito às partes criarem contratos atípicos, criarem, portanto, novos contratos, observadas as normas gerais fixadas no Código. Então, a liberdade contratual, a autonomia privada, ela é ampla. Ela só tem que respeitar as normas gerais do Código, os limites, as normas que consagram, que harmonizam as liberdades individuais. Exemplo de contrato atípico é o contrato de cessão da posição contratual. Ao invés de se realizarem vários contratos, vários negócios jurídicos de transmissão das obrigações, assunção de dívida, cessão de crédito e etc., realiza-se um único contrato, cessão da posição contratual. A cessão da posição contratual é um contrato atípico, porque não conta com uma regulamentação autônoma específica no Código Civil. Bom, avançando ainda no tema da autonomia privada, a gente trata do dirigismo contratual. É um conceito bastante importante que pode vir a ser cobrado, tanto numa primeira fase como numa segunda fase. É importante que o candidato tenha uma base para poder dissertar sobre o tema. O dirigismo contratual, primeira observação, ele sempre existiu. A diferença é a intensidade, maior ou menor dirigismo. Então, o dirigismo contratual ele se verifica quando a lei estipula limites à autonomia privada. Então, quando a lei cria limite, estipula limites à autonomia privada, nós falamos do fenômeno do dirigismo contratual. Vejam a própria locução, né? Dirigismo contratual. É encaminhar um contrato para um lado ou para o outro, a depender do momento socioeconômico. Como que se encaminha esse contrato? Por meio de limites negativos ou limites positivos. Então, o dirigismo contratual, limites à autonomia privada, limites à liberdade contratual, sempre existiram, desde a época do liberalismo jurídico. Nós vimos lá a noção de ordem pública, a noção de bons costumes. E também noções mais específicas, como, por exemplo, limitação de juros. A lei da usura, ela é antiga. Ela não é agora do século XXI.
Então, a diferença está na intensidade. Já vivemos momentos de menor dirigismo contratual, já vivemos momentos de maior dirigismo contratual, de um dirigismo contratual mais intenso. E hoje, a partir da Lei da Liberdade Econômica, existe um movimento legislativo que visa, novamente, a reduzir ou mitigar o dirigismo contratual, que significa, então, valorizar a liberdade contratual. Bom, então o dirigismo contratual ele sempre existiu, basta a gente pensar em leis específicas, né? A gente sai do Código Civil e pensa em leis específicas, leis setoriais, aquelas leis que vão regular uma relação específica, um tipo de contrato específico. O Código de Defesa do Consumidor é o grande exemplo, né? A Lei de Locações é um grande exemplo. Bom, o dirigismo, então, ele pode ser negativo ou ele pode ser positivo. O dirigismo contratual negativo é aquele que impede determinado conteúdo, que impede determinada cláusula contratual. Exemplo, a lei de usura, a limitação de juros. Um exemplo clássico que está lá no 426 do Código Civil, que é a vedação do Pacto Corvina, que é a vedação de contratação sobre a herança de pessoa viva. Veja, é um objeto contratual vedado pela legislação. Não se pode contratar sobre herança de pessoa viva. Isso é um dirigismo contratual negativo. Lá no CDC, no artigo 51, nós temos um rol exemplificativo de cláusulas contratuais nulas de pleno direito por serem consideradas cláusulas abusivas. Então, aquelas cláusulas, tudo que se encaixar naquelas cláusulas, será considerado nulo, não pode ser conteúdo de um contrato. Dirigismo contratual negativo está impedindo, evitando algum conteúdo, alguma cláusula. Já o dirigismo contratual positivo é aquele que insere determinada cláusula contratual no pacto privado, no contrato. E aqui o exemplo, para a gente não esquecer, é a cláusula de garantia no CDC, no artigo 26, o prazo decadencial para reclamar de vícios do produto, serviço, ou no Código Civil, a noção de vício redibitório, o Instituto do Vício Redibitório, o Instituto da Evicção. São garantias contratuais que existem, que estão presentes em todos os contratos, independentemente da vontade das partes. É uma imposição legal, é uma inclusão de conteúdo nos contratos pelo legislador. É o dirigismo contratual positivo. Bom, aqui a gente vai falar um pouco sobre o contrato de adesão. O contrato de adesão, ele vem previsto no Código Civil. A gente sempre, quando fala contrato de adesão, a gente pensa no Código de Defesa do Consumidor, no direito do consumidor, mas o contrato de adesão está previsto no Código Civil. Então, o contrato de adesão, primeiramente, é algo válido. O contrato de adesão é válido. Agora, ele, por ser algo especial, ele possui uma regulamentação também especial. Eu vou chamar a atenção de vocês para os artigos 423 e 424 do Código Civil. Nesta ideia de autonomia privada, o contrato de adesão, ele é um instrumento, ele é uma criação do sujeito de direito que, de forma unilateral, cria todo o conteúdo contratual e oferece ao outro sujeito apenas a opção de aceitar ou não o contrato, aceitar ou não todas aquelas cláusulas contratuais já elaboradas unilateralmente. Então, o próprio Código Civil, que vem com a ideia de paridade e simetria das relações, o próprio Código Civil prevê normas de proteção do aderente, aquele que aceita o contrato pronto. Por quê? Porque o aderente ele é presumidamente mais fraco.
presumidamente mais fraco. Então, veja, o contrato de adesão, ele é fruto de uma autonomia privada do proponente, aquele que propõe, aquele que cria o contrato. Cria o contrato de maneira unilateral. O fato da criação das cláusulas ser unilateral não desconfigura o instituto do contrato. Por quê? Porque aquele conjunto de cláusulas criadas unilateralmente só se torna um contrato a partir do momento em que uma outra parte assim aceita. Então, é negócio jurídico bilateral. Agora, a liberdade da outra parte é tão somente aceitar ou não o contrato de adesão em bloco. E o STJ já tem uma posição muito firme no sentido de que, e a doutrina acompanha, o fato de o aderente, aquele que aceita o contrato de adesão, poder discutir cláusulas laterais, cláusulas acessórias, pequenas questões do contrato, como conseguir um desconto, ou mesmo alterar o prazo para pagamento, alterar o dia de pagamento, ou a modalidade, enfim, não descaracteriza o fato de ser o contrato de adesão. Então, a possibilidade do aderente em discutir pequenas questões no contrato de adesão não descaracteriza o instituto do contrato de adesão. E para a proteção do aderente, que é presumidamente mais fraco, 423 e 424 do Código Civil trazem normas de interpretação favoráveis ao aderente. O artigo 423, eu vou fazer a leitura aqui e peço que vocês acompanhem no material de vocês, prevê o seguinte, artigo 423 do Código Civil. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. É uma proteção do aderente. E o artigo 424 prevê que nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Os contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Exemplo aqui que a doutrina traz. Imaginem um contrato de hospedagem, que pressupõe, o contrato de hospedagem pressupõe tanto a pernoite do hóspede, a hospedagem em si, e o depósito, a guarda dos bens, da bagagem do hóspede. Imaginem que num contrato de hospedagem existe a seguinte cláusula: o hóspede renuncia antecipadamente a qualquer indenização em razão de furto, ou roubo ou extravio dos seus pertences, da sua bagagem. Essa cláusula, ela vai ser uma cláusula nula. Por quê? Porque ela está no contrato de adesão, o hóspede não tem a liberdade contratual para discutir os termos da hospedagem, isso é pré-definido, e faz parte da própria natureza do contrato de hospedagem, além da hospedagem em si, também a guarda e depósito dos bens. Então, a guarda e depósito dos bens é íncito à natureza do negócio jurídico. O mesmo raciocínio se aplica aos contratos de estacionamento. Então, é por isso que uma cláusula no contrato de estacionamento dizendo que a pessoa, que o aderente renuncia à indenização por furto, essa será uma cláusula nula, porque ela exclui do aderente um direito inerente ao próprio negócio jurídico. Tem o enunciado 364, o enunciado 364 do STJ, não, desculpa, o enunciado 364 do Conselho da Justiça Federal, das Jornadas de Direito Civil, ele prevê que no contrato de fiança é nula a cláusula de renúncia antecipada ao benefício de ordem quando inserida em contrato de adesão. Vejam que interessante.
o fiador, em regra, ele possui benefício de ordem. Ele possui o benefício de ser cobrado, executado somente depois do devedor principal. Mas o fiador pode renunciar ao benefício de ordem. Agora, o que a doutrina estipula? Em contratos de adesão, a renúncia ao benefício de ordem seria nula. Então, enunciado 364 do Conselho da Justiça Federal, enunciado 364 do CJF. No contrato de fiança, é nula a cláusula de renúncia antecipada ao benefício de ordem quando inserida num contrato de adesão. Contrato de fiança, sendo contrato de adesão, seria nulo o benefício, seria nula a renúncia ao benefício de ordem. Então, vejam que há contratos de adesão no Código Civil, além dos contratos de adesão no Código de Defesa do Consumidor. Então, há contratos de adesão paritários. Imaginem duas empresas, ambas com o mesmo poder econômico e ambas trabalhando com contrato de adesão, fornecimento, por exemplo, de matéria-prima. Há contratos de adesão paritários, há contratos de adesão civis, não apenas contratos de adesão de consumo. Um exemplo para a gente sair da empresa é o contrato de locação. O STJ tem um posicionamento firme de que o contrato de locação, realizado através de uma imobiliária, não se submete às normas do direito do consumidor. O contrato de locação por meio de uma imobiliária, portanto, não é um contrato de consumo. A relação entre locatário e imobiliária não é de consumo. É uma relação civil que possui uma regulamentação específica, lá na Lei 8.245 de 91. Então, só que o contrato de locação, geralmente se dá por meio de um contrato de adesão. Então, o contrato de locação, ele é um contrato de adesão, não é um contrato de consumo. Bom, a súmula 608 do STJ é um outro exemplo de contrato de adesão civil. A súmula 608 do STJ, vamos lembrar, é aquela que diz que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os contratos de plano de saúde de entidades de autogestão. Então, os contratos de plano de saúde com entidades de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, mas são, geralmente, contratos de adesão. E, por serem contratos de adesão, não podem conter cláusulas que estipulem a renúncia a um direito insto ao negócio jurídico. E aqui vai inserir o 424. Então, veja que o 424 do Código Civil, ele protege interesses do aderente em diversos contratos de adesão que não são contratos de consumo. O contrato de locação, por exemplo, a parte não pode renunciar a indenização por uma benfeitoria necessária. Ou no plano de saúde com entidades de autogestão. Não pode ter uma cláusula nesse contrato que limite os dias de internação, por exemplo, que limite o tipo de tratamento. Então, aquele entendimento lá no Código de Defesa do Consumidor de que o plano de saúde não pode limitar o tratamento em havendo previsão de cobertura para determinada doença, para determinado infortúnio. O plano de saúde não pode limitar os meios de tratamento, não pode limitar medicamento, isso é uma escolha do médico. Esse entendimento ele é aplicável lá no CDC, porque seria uma cláusula abusiva, e ele é aplicável no Código Civil por meio do artigo 424. Bom, então, para fechar, autonomia privada e contrato de adesão. O contrato de adesão pode ser paritário, pode ser civil, pode ser de consumo. Façam a leitura dos artigos 423 e 424 do Código Civil. O contrato de adesão é aquele criado unilateralmente, de modo que a outra parte apenas aceita as cláusulas. A discussão de questões menores ou laterais do contrato não desconfigura um contrato de adesão. E dois grandes exemplos de contrato de adesão civis são o contrato de locação e o contrato de plano de saúde com entidades de autogestão. Bom,
Nós vamos encerrar essa aula com esse bloco, com 5 minutos restantes, e no próximo bloco a gente inicia um novo princípio contratual, com bastante coisa para ser tratada também, que vai ser o princípio da boa-fé objetiva. Então, nos vemos na segunda aula, na próxima aula sobre direito dos contratos. Grande abraço e bons estudos a todos.